Vamos iniciar então o quinto capítulo da nossa disciplina, que trata de máquinas de corrente contínua. Depois de ter revisado conceitos de circuitos magnéticos e conceitos de conversão de energia, vamos começar a lidar com máquinas. E vamos começar com a máquina de corrente contínua, porque ela tem a simplicidade das relações em tensão e corrente serem dadas em corrente contínua. Eu vou falar nessa primeira aula sobre aspectos construtivos, falar sobre o cálculo da tensão e do conjugado em uma máquina de corrente contínua. É fácil a gente visualizar uma máquina nesse esquema, em duas partes, né, que são o rotor, ligado a um eixo, e o estator. Na máquina de corrente contínua, o que está ligado ao estator são os enrolamentos que a gente chama de enrolamentos de campo. Os enrolamentos de campo são enrolamentos ligados a uma fonte de tensão contínua, portanto que produzem um fluxo. Aqui a gente vê esse enrolamento de campo em corte, lá atrás a gente vê um enrolamento de campo completo. O enrolamento do rotor na máquina de corrente contínua a gente chama de enrolamento de armadura. Esse enrolamento de armadura são fios de cobre que passam por ranhuras. Esses fios de cobre, eles dão uma volta lá por trás, né, desse rotor, formam bobinas no rotor. E essas bobinas de cobre do rotor são ligadas a esta parte, esse equipamento, que é o coração do funcionamento da máquina de corrente contínua, que a gente chama de comutador. O comutador tem duas partes. Uma parte são essas lâminas estão em contato, essas lâminas são isoladas e estão em contato com os enrolamentos de armadura, e essa parte aqui são as chamadas escovas, que deslizam sobre a lâmina, comutando, né, a conexão numa lâmina, depois na outra, depois da outra, assim por diante. Eu posso ver essa mesma imagem agora numa foto em um corte, né, um enrolamento de campo, um enrolamento de armadura e o comutador. E a gente pode também fazer um esquema mostrando, olha só, eu não estou desenhando toda a máquina, mas estou desenhando um enrolamento de campo aqui verde, onde eu produzo, esse enrolamento de campo circula uma corrente contínua, produz uma força magnetomotriz e um fluxo nessa direção. E eu estou colocando uma máquina de corrente contínua elementar, ou seja, uma máquina onde o enrolamento de armadura é único. Eu tenho uma única bobina de armadura e onde essa bobina, nesse momento, nesse instante específico, está produzindo uma força magnetomotriz ou um fluxo nessa direção. Como é que a gente analisa essa máquina de corrente contínua elementar? É indispensável perceber que o comutador está representado por uma lâmina ligada a essa barra de cima, essa barra de cobre de cima, e um outro comutador isolado ligado a essa barra de cobre de baixo. E essas duas lâminas estão ligados às escovas, né? Então, a composição do meu computador com lâmina e escova. Eu quero então começar a calcular qual é a tensão gerada. Qual é a tensão gerada se eu fizer passar uma corrente IF no enrolamento de campo, eu deixar o enrolamento de armadura aberto, eu quero calcular qual é a tensão VA. Deixa eu mostrar de volta a figura. Olha, eu passei uma corrente aqui, portanto tem um fluxo aqui, boto esse eixo para rodar, portanto esta bobina vai enxergar um fluxo que vai variar no tempo em função de θ, e eu quero saber qual é a tensão nessa minha bobina. A gente já resolveu esses problemas várias vezes, né? E o que resolver esse problema, supondo linearidade entre fluxo de corrente, é sempre muito simples. Por quê? Eu sei qual é a relação entre tensão e fluxo na fase A, e a queda de tensão na resistência, e eu sei a relação entre fluxo e corrente num conversor que, nesse nosso exemplo, tem duas bobinas, né? Uma no campo e outra na armadura. Como é que eu faço, então, para calcular nesse caso particular? Lembre que eu estou dizendo que IA é igual a zero. Portanto, o fluxo concatenado com a bobina A vai ser simplesmente LAF vezes IF.
E VA vai ser DDT de LAF e F. Como em todos os outros problemas, o que eu preciso é saber como LAF varia no tempo. E esse problema também resolvemos nos problemas passados. É aquela figura, né, que quando os dois eixos estão alinhados, eu tenho que o fluxo é máximo, portanto a mútua é máxima. Quando eles estão a π sobre 2, ele é zero. Quando estão em oposição de fase, ele é negativo. Portanto, há uma relação fazendo θ igual a ômega t, porque ele está rodando a uma velocidade ômega. Eu vou ter então que LAF é alguma coisa do tipo m cosseno de ômega t. VA vai ser dado pela derivada desse cara aqui vezes IF. Fazendo a derivada, a gente chega a uma conclusão interessante que VA, a tensão gerada na bobina da minha máquina de corrente contínua, é uma tensão alternada. E aí eu quero ver qual é o efeito do comutador. Olha só, se eu tenho essa tensão gerada, uma tensão senoidal, observe que se esse rotor estiver rodando, em meio ciclo, esta lâmina, portanto, esta bobina estará ligada na escova esquerda, no outro meio ciclo será esta outra lâmina que está ligada à minha escova esquerda. O que acontece é que, nos terminais da escova, essa tensão gerada na bobina será uma tensão senoidal retificada. Eu posso ver esse desenho, né, determinando qual é a tensão nos terminais da escova, através de a consideração de que a minha tensão na bobina é senoidal e a tensão na escova é uma senoidal retificada. Eu quero agora avançar um pouquinho, lembrando que na minha máquina, na armadura da minha máquina, eu tenho várias bobinas. Estou dizendo, vou fazer um esquema simples com 4 bobinas defasadas de π sobre 4 radianos. Um esqueminha, então, seria alguma coisa com essa cara. Aquela bobina 1, e agora só estou desenhando o rotor, que a gente viu no problema passado, e agora eu boto uma bobina 2, e aí essa bobina 1 ela está entrando no quadro negro aqui e saindo ali, de forma que uma corrente positiva em 1 produz um fluxo nessa direção, na bobina 2 estaria nessa direção, na bobina 3 estaria nessa, na bobina 4 estaria ortogonal. Então eu tenho agora 4 bobinas. Evidentemente, tudo que a gente calculou para a bobina 1 vai valer para 2, 3 e 4, defasados no tempo. Portanto, a tensão gerada em cada uma dessas bobinas vai ser dada por senoides retificadas. Esta que foi a que calculou na bobina 1, na bobina 2 será defasagem de π sobre 4, na bobina 3 π sobre 4, na bobina 4 π sobre 4 e assim por diante. A tensão nos terminais da escova, se essas 4 bobinas estiverem em série, vai ser a soma dessas senoides retificadas, que estão traçadas aqui em cima. É essa tensão que nos interessa, porque é a tensão dos terminais da escova, aonde a gente tem acesso. E como é que eu calculo o valor médio dessa tensão resultante? Também muito simples, porque a gente sabe quanto que vale o valor médio de uma tensão resultante. 1 sobre t integral de 0 a t de f de t dt, tá certo? A minha tensão é uma função de ômega t ou de θ, portanto, integrar essa minha função chega a ser, já que a gente já sabe calcular quanto que vale VA, que está colocado aqui, calcular então a tensão média em uma bobina. É simplesmente calcular esse valor médio, calculando esse valor médio, eu obtenho 2 sobre π m ômega e f. Veja só que não é essa tensão que eu quero, porque a tensão total vai ser a tensão na bobina 1 multiplicado pelo número de espiras. No nosso exemplo, 4 bobinas. Então, este é o valor nos terminais da minha escova, que o mais importante é a gente perceber que é proporcional a uma constante que depende, uma constante construtiva, a velocidade de rotação e a corrente de campo. Então, é isso que eu queria dizer. Olha, se eu chamar esse coeficiente que multiplica ômega e f de L a F, por exemplo, eu tenho então que a tensão retificada é proporcional à corrente de campo e à velocidade. Agora, tem uma restrição aqui, né, porque a gente partiu do princípio que a gente tinha linearidade entre IF e φ. E se não houver essa linearidade, né,
Qual é o valor da tensão média se eu supuser que não for linear a relação entre fluxo e corrente? Ora, em vez de botar LAF e F, eu boto K φ F. Veja que φF não está diretamente proporcional a IF se a minha curva de magnetização for uma curva saturada. A gente vai ver isso com mais cuidado. Agora, esta equação, que é a equação mais importante que define a tensão em uma máquina de corrente contínua. Vamos calcular também o conjugado. Vamos calcular da mesma forma. Calculo o valor do conjugado em uma bobina, depois calculo o valor médio e assim por diante. Conjugado em uma bobina é trivial, porque a gente viu na aula passada, né, que ele é dado pela derivada da coenergia. A derivada da coenergia com duas bobinas é uma coisa com essa cara. As indutâncias próprias LAA e LFF não variam com θ. Portanto, esta conta foi feita e a gente vê que o conjugado em uma bobina é proporcional a IA e F. Eu quero mais do que isso. Eu quero calcular o conjugado médio em uma bobina. Eu não estou interessado no valor instantâneo do conjugado. Eu faço o mesmo que fiz para a tensão e a gente obtém uma expressão para o conjugado muito parecida com aquela expressão que a gente obteve para a tensão, sendo que o conjugado é proporcional à corrente de armadura e à corrente de campo. Não pode haver conjugado, por exemplo, com a armadura em aberto. E aí eu quero, voltando também àquela expressão de linearidade entre fluxo e corrente, obter a expressão real do meu conjugado, que é proporcional ao fluxo de campo e IA. Esta, portanto, é a equação do conjugado, que, em conjunto com a equação da tensão, são as duas equações fundamentais da análise da máquina de corrente contínua. Nos casos particulares, onde eu admito linearidade entre fluxo e corrente, eu posso representar E e o conjugado por essas duas expressões. Então, nós vamos nos concentrar nas próximas aulas em resolver problemas com essas duas equações que foram deduzidas. Era isso que eu queria falar para vocês nessa primeira aula. Agradeço a atenção e até a próxima.